porque esse valor aí vai ser transferido para outra pessoa, certo? O problema é a máquina do judiciário continuar sendo utilizada para pequenos valores. A última situação, quinta, a devolução de valores por rescisão de decisão judicial definitiva, certo? Então, ele teve uma sentença judicial no processo concedendo o benefício, certo? Ele começa a receber o benefício, teve uma decisão judicial. A Previdência descobriu que teve algum evento ali que ele não tem mais direito, entrou com uma ação rescisória e rescinde, acaba o quê? Aquela sentença, ela vai perder o quê? A natureza de sentença, ele vai deixar de ter imposição, tudo, enfim, a pessoa vai perder o benefício, certo? Então, nessa situação aí, o que acontece? Ela é mais complicada que a antecipação de tutela, certo? Porque a ação rescisória, ela faz o quê? Ela coloca uma sentença judicial que causou toda aquela confiabilidade do jurisdicionado, coloca ela em xeque, certo? E aí, qual que seria a melhor solução aí para esse benefício previdenciário? Aí é o STJ e o Supremo que fica julgando isso daí, decidindo se tem que devolver ou não, certo? Então, nesse caso aí, se a pessoa estiver de boa fé e não tiver caracterizada a fraude, se entende que ele não precisa de repetir, não precisa de devolver o valor. Agora, se ele estiver o quê? De má fé ou ocorreu fraude no caso, ele terá que devolver os valores, certo? Então, nós temos aí a irrepetibilidade das parcelas recebidas por decisão judicial definitiva que foi rescindida, certo? E por isso, é bom dizer o que, para concluir esse tema nosso, que a repetibilidade ou irrepetibilidade das prestações recebidas a título de benefício previdenciário indevido pode ou não ser restituído, vai depender do caso, certo? Há a necessidade da restituição, mas em alguns casos nós temos aí a seguinte situação: a pessoa não agiu nem de má fé e nem por meio de fraude e nem poderia ter esse conhecimento, então se coloca ela em uma posição de não restituir o valor, certo? Então, lembrando que a Previdência Social aqui, nesse caso, ela atua como uma seguradora. Se a pessoa paga a vida inteira, morre e não deixa herdeiro nenhum, antes de se aposentar, a Previdência não precisa de pagar benefício para ninguém, certo? Agora, quando ocorre o caso de deixar algum beneficiário, com qualidade de beneficiado, aí sim ela irá pagar. Então, lembrando dessa natureza de seguridade, de seguro realmente que existe na Previdência, tanto que existe ela na forma privada, é bom dizer o seguinte, que nesse caso aí, essas soluções dadas pelos tribunais me parecem plausíveis, certo? Ora restituir, ora não, e a Previdência tomar mais e mais cuidados para evitar o que? Evitar erros, certo? E evitar as fraudes e essa atuação de má fé de alguns beneficiados. Então, mais uma vez, sobre o benefício previdenciário devido, devolução dos valores recebidos, a questão da repetibilidade ou irrepetibilidade, sob a ótica administrativo-judicial, nós temos o que? Em alguns posicionamentos deve devolver, em outros posicionamentos não deve devolver. Vai depender da situação, certo? Mas a regra geral, se a pessoa agiu de boa fé ou de má fé, na esfera administrativa e na esfera judicial com a decisão transitada em julgado, certo? Lembrando que, no caso administrativo em que ocorrer fato superveniente, ele vai ter que restituir sempre, porque ele tem o dever de comunicar a Previdência, certo? Lá
o interesse da boa-fé. E no judicial também, quando a sentença for liminar a título de antecipação de tutela, o segurado ou pseudo-segurado precisa de ficar na expectativa de devolver os valores recebidos aí nesse prêmio, né, vamos chamar assim, nesse benefício, porque corre o risco de aquela decisão ser revogada, certo? Então, nesse caso aí, vai acontecer dele ter o dever de restituir esse valor. Então, em termos gerais, sem entrar em detalhes de espécie de benefícios ou de prazo, etc., o que a gente tinha por esse vídeo era isso. Muito obrigado.